Oi, Renato. Oi, Lucinha, tudo bem? Como é que Tudo? tá? Qual é a nova? Qual é a nova? Ah, a nova tá bombando um clipe aí que passou esse final de semana num programa Altas Horas. Um- Altas Horas. Ah, é um programa que tem sábado de madrugada, né? então, passou tarde, né? Aí eu fui ver no dia seguinte o pessoal comentando, homenagem para a Jovem Guarda, homenagem da Jovem Guarda aí. Menino, que lindo um clipe assim. Eu vi lá você cantando com a Lilian, Devolva-me. Aí eu fui ver o que que era aquilo e eu vi lá um trechinho de um clipe que eles é, fizeram de um programa de 2001. Você se recorda disso? Recordo. Então, Recordo sim, recordo. engraçado. Eu vou até te perguntar uma coisa. Tem alguma assim diferença entre os fãs da Jovem Guarda e os fãs de Renato e seus Blue Caps? É, uma boa pergunta. Não só no Renato Seboquepe, o fã da Jovem Guarda, eu vou te explicar, todos os fãs, eu tenho um carinho muito grande por todos os fãs, ou da Jovem Guarda, ou do Renato Seboquepe, eu tenho um carinho muito grande pelos dois públicos, mas realmente eles são diferentes. Né? O fã do Renato Seboquepe é aquele fã que vai no show que prestigia pelo trabalho artístico do Renato Sobluquep. Eu estou falando Renato Sobluquep, mas eu podia estar falando em Golden Boy, de Fibras, de qualquer artista. Então, o público que vai no nosso show, é o que eu posso falar, porque eu presencio, ele vai pelo trabalho do artista, no caso do Renato Sobluquep. Sabe que, Lucinha, graças a Deus, os nossos shows são todos muito lotados, muito grandes. E às vezes eu tenho notícia de que nem todo mundo da Jovem Guarda tem essa dádiva, né, que Deus nos deu, assim, de ter um público tão grande. E, então você vê só, o fã da Jovem Guarda, ele é um fã do movimento da Jovem Guarda. Geralmente são pessoas que viveram a época do programa do Roberto Carlos na TV Record. Então era uma turma, né? Era uma turma que compunha a Jovem Guarda. Isso aí, o público da Jovem Guarda, que ele é admirador do movimento Jovem Guarda, ele é fã de todos os artistas, o que é legal, o que eu acho bacana também. Mas eles não analisam o trabalho individual de cada participante da Jovem Guarda, porque se fosse assim, todos os shows individualmente de cada pessoa da Jovem Guarda seria um sucesso hoje, né? Não teria acabado. E a diferença é essa. Quando a gente faz um show, em qualquer lugar do país, até às vezes fora, a gente sente que as pessoas conhecem o nosso repertório, conhecem tudo. Sabe aquele disco naquela época era LP, né? Mas vamos falar CD também, que é para ficar mais moderno. Os caras conhecem, o nosso público conhece desde a primeira faixa até a última. Porque às vezes, geralmente um LP naquela época e até hoje, não existe mais, mas um CD, sei lá, geralmente a música que faz sucesso é a primeira faixa, É. era a segunda, no máximo a terceira. O nosso público canta com a gente a sexta faixa, a quinta faixa. Então, mas Entendeu? só te interrompendo um minutinho, eu vou até explicar por que que eu fiz essa pergunta. É que eu notei lá no programa que, assim, o apresentador, ele chamou Lilian e Leno, fez uma dupla. Depois a dupla acabou, ficou Lilian
e Renato. Me deu a impressão assim que ele não sabia de que Renato ele estava falando, sabe? Porque ele não falou Renato Barros, ele não falou o compositor dessa música, E Devolva-me. nem Nath Blue Caps também. Ele não falou Renato, tá, não fala Barros, mas Renato, da banda Renato, seus Blue Caps. Enfim, sabe, foi por isso que eu notei uma coisa assim, parece que você estava ali fora da Jovem Guarda, né? Homenagem ali para a Jovem Guarda e o maior representante da Jovem Guarda não foi devidamente identificado e nem reverenciado ali no momento. É Pois isso é, aí. pois é, mas você me mandou o vídeo desse momento lá, que ele fala isso, né? A Lília, não sei o quê, e o Renato. Ele não fala Renato Barros, É. eu acho que é para não encher a bola do compositor, e muito menos do Renato Sobrecaps, porque a Lília ele fala Lene Lília, Renato, foi ali com o Renato, quer dizer, as pessoas que não sabem mas quem é esse Renato? É, mas Né? lembram da Então, dupla, né? Mas pois é. Mas esse programa que você me mandou, esse pedaço, graças a Deus que foi editado que já tem 18 anos já que esse programa foi feito, que eu me arrependi amargamente de ter ido, eu não devia ter ido. O programa foi feito em 2001, se eu não me engano. O Devolva-me estava estourado com a Adriana Calcanhoto. Na novela, estava badalado. E eu sempre fui um cara de ficar quietinho. Agora é que eu estou mais saído um pouquinho. Então, há 18 anos, quando ele chamou eu e a Lília no palco, ele falou com ela, blá, 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 blá. Quando ele veio falar comigo, ele fez a seguinte pergunta: você ainda tem aquele conjunto antigo? nossa senhora. Ainda bem que não foi pro ar. Se Ai. ainda tem aquele conjunto antigo, e sabe o que eu fico preocupado, Lucia? É porque a gente aqui, na nossa boa intenção, na nossa inocência, a gente não sabe o que se passa pela cabeça de certas pessoas. Eu não sei se é verdade, eu não vou aqui afirmar, mas eu não me lembro também, há quem diga que nos anos 80, 70, esse apresentador ficava querendo carregar minha guitarra para poder entrar no show. Há quem diga, não sei. Depois ele fez um programa no SBT, acho que era programa livre no SBT, nós participamos as 2 vezes do programa, fomos super respeitados por ele, fui super bem tratado. Ele é uma pessoa afável, uma pessoa que participativa, inclusive quando a gente cantava no programa livre. E esse apresentador foi para a Globo, eu não sei, deu um ataque nele de estrela, que eu não sei o que aconteceu, e o pior é que parece que deu certo, né? Porque ele mudou da água para o vinho, ele passou a se achar mais do que ele é, entendeu? E eu estou falando isso muito à vontade, porque eu não preciso dele, nem. E ele prova cada dia mais que também não precisa de mim. Então, nós não precisamos um do outro. Eu não preciso da emissora dele, graças a Deus, porque se eu precisar também, eu não sei se eu vou conseguir alguma coisa. E é por essas e outras que eu falo que a desinformação que certas pessoas passam para o público é muito grande. Eles não sabem da responsabilidade que eles têm quando eles estão ali de frente às câmeras e falando o que eles têm que falar. Então, é uma desinformação muito grande. Infelizmente, ele não deve gostar de mim por algum motivo, que eu também não faço questão de saber. Ou ele é mal informado mesmo, entendeu? Ele é mal informado, pode ser que ele seja mal informado mesmo. Ele deve achar que eu não fiz nada na música do Devolva-me, que eu não fiz nada no Adiro que Pai, que a Fafá de Belém cantou. Ela cantou Você Não Serve E, Pra Mim.
você não serve para mim? Foi. Então, então ele não deve nem saber, sabe? Ele não deve saber que não sabia que você existia. Ele deve pensar que eu não fiz nada nessas músicas, que eu sou um bicão, porque ele me tratou como se fosse um bicão, é aquela gíria antiga, né? O bicão. E eu me arrependo amargamente de ter ido nesse programa, eu não era para ter ido, mas como a gente sempre tá de peito aberto para receber, É. seja de ruim ou de bom. Infelizmente foi muito ruim para mim participar daquele programa. Eu espero nunca mais participar de programas, não no dele, que eu não vou mesmo. Eu não vou mesmo que se um dia ele quisesse eu não iria. Mas eu espero não participar de programas assim, que tenha uma produção ou um apresentador mal intencionado. Eu espero nunca mais participar. E é por essas e outras, sabe, Lucia, que eu admiro o Faustão, o Fausto. O Fausto é um cara íntegro. Há muita gente que fala, mas a voz dele é chata. É o de menos. Eu não acho a voz dele chata, mas tem gente que acha. Mas isso é o de menos. Ele é um cara íntegro, entendeu? Um cara íntegro, um cara que venceu, não foi à toa não, foi pela integridade. E o Ratinho, uma pessoa íntegra. O Silvio Santos é uma pessoa íntegra. Agora, infelizmente, esse apresentador aí, que até esqueço o nome dele, nem quero lembrar também, porque eu não assisto realmente, eu não assisto programa. Mas a gente fez... Eu não assisto TV aberta, eu já não assisto mesmo. Aliás, eu não assisto quase televisão, porque eu assisto muito YouTube, porque YouTube eu vejo o que eu quero, eu não preciso ficar sendo forçado a assistir programas de baixa qualidade. Então, o que aconteceu foi isso, ele me anulou de tudo que é jeito, ele não falou que eu era do Renato Albuquerque, nem perguntou. Ele perguntou no programa quando o verdadeiro que foi editado, né? E ele fez essa pergunta, você ainda tem aquele conjunto antigo? Então, mas aí, Renato, e agora... Totalmente desinformado ou mal intencionado. Eu prefiro que ele seja mal informado. Não, mas agora que a gente escreveu esse livro aí, né? Cara, o cara desse destrói o livro inteiro, de 500 e poucas páginas, para uma, duas ou três no máximo, entendeu? Então, é um cara desrespeitoso, né? Um cara que não respeita as pessoas, o trabalho das pessoas, entendeu? O negócio dele é Roberto Carlos, Erasmo Carlos, ele deve ser um fã da Lilian, eu também sou, mas ele deve ser muito fã da Lilian, porque ele só falou no Lene Lilian. Ele deve adorar o Devolva-me e pensa que eu não fiz nada ali. Mas ele... É uma coisa muito séria, entendeu, Lucia? Entendi. O grande público, às vezes, eu pergunto assim, pô, Renato, vocês não fazem televisão, quase, vocês não fazem... E eu realmente... nós não fazemos televisão porque nós todos, não é uma coisa que eu decidi, foi uma coisa que nós decidimos não fazer mesmo, porque nos anos 60, 70, nós vivíamos dentro de uma emissora de televisão. O nosso grande público não sabe de muita coisa, porque a gente também não é de ficar falando. Mas, por exemplo, o programa da Jovem Guarda, na TV Record, Canal 7, o programa do Roberto Carlos, pronto, aquele programa. Todo artista desse segmento jovem, como se dizia na época, é claro que ninguém pagava para cantar na televisão, naquela época ainda não tinha o jabá. Todo mundo que fazia programa de televisão fazia pelos seus méritos, né? O grande público não sabe, eu vou contar 2 detalhes aí muito importantes, que vem de encontro a tudo isso que nós estamos falando.
programa Jovem Guarda era líder de audiência, pelo menos em São Paulo. Derrubava a audiência de futebol, para você ter uma ideia, domingo à tarde. Então era um programa muito forte, muito importante. Nós, quando nós fomos convidados pelo Marcos Lázaro para participar do programa, o programa já tinha ido para o ar algumas vezes, já era sucesso. Nós fomos convidados depois, porque nós não fomos levados, ninguém ligou para a gente, nem ninguém da TV Record, e nem ninguém dos amigos, quer dizer, meus amigos, Roberto Carlos, Erasmo, tinha recém saído do Renato Silvio-Cap, né? Ele foi um integrante, quem conhece a história sabe, nem ele, nem Roberto Carlos me ligou, nem me ligaram, e muito menos alguém da TV Record. Então tinha os artistas do Rio de Janeiro, tinha os artistas de São Paulo. E eles botaram, do Rio de Janeiro, foi convidado Golden Boys, Dri Esperança, Vanderleia, Erasmo. Bom, Erasmo era da turma lá. E não levaram o Renato Silvio-Cap, que já estava atuando há muito tempo junto com o Roberto Carlos, fazendo shows, fazendo gravações de discos, né? Acompanhando, tocando os discos do Roberto Carlos, o disco do Erasmo. Na hora H não chamaram, tudo bem, eu não fiquei chateado não. Aí um dia me ligou, aliás, eu nem sabia que tinha esse programa em São Paulo, eu não sabia. E um dia me ligou o Marcos Lázaro e falou, poxa, vem aqui. Me ligou não, mandou um secretário dele na minha casa aqui no Rio. O rapaz veio de São Paulo para me levar a São Paulo na mesma hora. Eu peguei o avião, fui com o rapaz, o nome dele era Zilmar Couto. Ele trabalhava junto com o Marcos Lázaro, que era o manda-chuva da TV Record. Eu já contei essa história, mas estou contando de novo. E o Marcos Lázaro falou, ô Renato, poxa, não sei se você sabe, nós estreamos um programa aqui na TV Record, e já foi pro ar, não me lembro, sabe, Lucia, se foi duas vezes ou três, 4 vezes pro ar. O programa estourou de audiência. E ele falou assim, engraçado porque vocês não foram convidados para participar desse programa. Aí eu falei, é mesmo, porque para mim era tudo novidade. Eu era muito novo também, eu não tinha maldade. Aí ele falou assim, poxa, você conhece as pessoas, quem vai apresentar o programa é um rapaz do Rio chamado Roberto Carlos, você conhece? Aí eu, na minha inocência, claro que eu conheço, é meu amigo, pô, que legal. Pois é. Aí ele trouxe um cantor também, Erasmo Carlos, você conhece? Aí eu fui levando cada susto, sabe? Eu falei, poxa, mas o Erasmo é meu amigo, ele acabou de sair da banda agora. Aí ele trouxe uma moça chamada Vanderleia, conhece? Falei, pô, Vanderleia é minha amiga. Não estou botando a culpa nessas pessoas, não, tá? Deixa bem entendido. Aí Golden Boys, eu falei, pô, mas Golden Boys são meus amigos, eu sou fã, tenho esperança, são todos meus amigos. Aí o Marcos Lázaro olhou para mim, pegando uma coisa numa gaveta da mesa, e falou assim, você tem certeza que eles são teus amigos mesmo? Eu falei, são. Por quê? Aí ele mostrou a parada de sucesso daquele dia em São Paulo. Aí ele puxou aquele papel grande para a parada de sucesso, às 50 a mais. Aí estava lá, menina linda, segundo lugar, em São Paulo, com uma seta voltada para cima. Isso significava que ela ia chegar a primeiro lugar. Ela estava subindo. Aí ele me mostrou e falou assim, eu estou perguntando por isso. Olha aqui, vocês estão em segundo lugar aqui em São Paulo e não participam do programa? O que é isso? Por que não? Eu falei, eu não sei, seu Marcos. Eu não tenho a menor ideia por que a gente não foi convidado. Aí ele falou assim, interessa a vocês participar se é hoje, sabe? Se eu ia falar, não, a gente não quer não. Que hoje eu já sou um cara vivido, descolado.
Mas eu era um garoto. Quando ele perguntou, interessa a vocês? Eu falei, claro que sim. Aham. Aí ele pegou lá um contrato e a gente assinou um contrato para É. fazer a Jovem Guarda e fazer todos os programas musicais da época. Tinha o Chico Viola, tinha o show do dia 7. Ele convidou a gente até para participar do festival da canção de 66. Eu acho que foi aquele que o Jair Rodrigues ganhou com Disparada. É, sei. Eu acho que foi aquele. É, e eu falei para ele assim, puxa, seu Marco, muito obrigado, mas não é a nossa praia, a gente não quer não. E a gente rejeitou participar do festival. É. A gente sabia que ali tinha uma plateia política, né? Uma plateia política. Tanto é verdade que o Roberto Carlos levou uma vaia ensurdecedora. Então tinha muito aquela coisa contra o rock, contra a Jovem Guarda. Aí tinha a ver com aquela passeata contra a guitarra na Avenida Paulista, se eu não me engano. Então era um momento de muita política e quem cantava rock era a favor do americano, né? Então tu já viu. Então e a gente preferiu não participar do festival. Então, menina, a TV Record era um sucesso, era tudo em primeiro lugar, era o programa da Hebe Camargo, era o programa da Elisete Cardoso, tinha Jair Rodrigues e Elis Regina, dois na bossa, o Bossa Dois, tinha a família Trapo, É, me Ronald, lembro. Ronald Gouria, era tudo primeiro lugar. E o Jovem Guarda, então, era o primeiro lugar de todos. E a gente começou a fazer o programa. Mesmo não tendo sido convidado pelo programa, a gente foi. E a gente fez um enorme sucesso naquele programa. Era um sucesso muito grande. Mas eu tinha na minha cabeça a noção, eu fui tendo a noção de que nós não tínhamos sido prestigiados pelo não convite, né? E começamos a notar também que a gente não tinha, assim, não que a gente quisesse um tratamento especial, mas a gente notava que colocavam artistas muito paparicados ali no programa e a gente era meio que jogado de lado. Até que um dia, um domingo, no aeroporto Santos Dumont, nós aqui no Rio, nós fomos pegar o avião para ir para São Paulo e eu gostava muito de praia. Eu ficava pensando, puxa vida, tem que largar a praia, tem que largar o Maracanã, futebol, para ir fazer um programa que a gente não é prestigiado. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos pedir rescisão. Então topou. Aí nós chegamos lá, fizemos o último programa do Jovem Guarda e pedimos rescisão do programa, o programa bombando, estava no auge, todo mundo queria fazer aquele programa e a gente foi e pediu rescisão. Ai, meu Deus, Muito pouca gente sabe disso, quase ninguém A sabe. gente já colocou essa história, tá no nosso livro também, né? Pois é. Então, eu e os colegas nossos, a gente nunca gostou muito de estar em televisão, fazendo aquela coisa, sabe, estranha. A não ser programas que valem a pena, que é o programa do Fausto, a gente já fez os 3, eu acho. Alguns programas que realmente têm credibilidade. Agora, esses outros programas comandados por pessoas que não têm responsabilidade e que talvez não tenham até não tenha a sabedoria, Conhecimento, né? Eu acho não tenha que conhecimento, cultura não tenha musical, né? cultura musical, não sabe da história, ou nunca se interessou em saber. Eu só sei te dizer, menina, que essa pergunta foi o seguinte. Você começou perguntando sobre Jovem Guarda e Renato Albuquerque. Qual é a diferença, né? A diferença que eu vejo hoje, depois de tantos anos de carreira, hoje eu vejo que, com essa ótica, tem o fã da Jovem Guarda, que é aquele cara que viveu a época, e ele é saudosista e é fã
dos momentos que ele teve durante aquela época. Ponto. E tem o outro não. O outro vai no Renato Blue Cap, ele vai no Golden Boys, ele vai no show do Erasmo, porque ele sabe, conhece o trabalho individual de cada um. Então são dois públicos completamente diferentes. Esse rapaz, aí, sei lá o nome dele, não me esqueci, lá desse programa. Como é o nome do programa, hein? Altas Horas. Altas Horas. Então já é um horário ruim que pouca gente assiste, mas tudo bem. Esse rapaz, ele se mostra assim um fã da Jovem Guarda, né? Eu não me lembro dele pedindo minha guitarra para entrar de graça no show, mas dizem que ele chegou a fazer isso. Então, eu fico triste, né? Fico triste pela falta de reconhecimento, mas graças a Deus, sem ele, sem o apoio dele, eu acho que nós somos o artista dessa época, hoje em dia, nos dias atuais, que leva mais público para os seus shows. E é isso que me interessa, é isso que me importa. Claro que eu tô excluindo aí, pelo amor de Deus, eu estou excluindo o Roberto Carlos, porque o Roberto Carlos tem uma carreira incomparável, não dá para comparar com ninguém. Então, com todo o respeito que eu tenho a ele, eu devo admitir que, quando eu falo de artista da Jovem Guarda, ele não se considera da Jovem Guarda. Ele quer ver a Jovem Guarda pelas costas. Ele já deixou claro isso há muitos anos, que ele quer ver a Jovem Guarda pelas costas. Eu não estou falando dele, eu estou falando do restante das pessoas que são minhas amigas, algumas são minhas amigas, como, por exemplo, Golden Boys, que eu adoro, e outros, né? Então era mais ou menos isso. É diferente o público que gosta da Jovem Guarda e o público que é seguidor de determinado artista da Jovem Guarda. Pois é, Renato, mas aí tudo isso passou, né? E graças a Deus vocês estão aí bombando nos shows, nos teatros, isso que importa para os fãs que querem ver a banda sempre em atividade. Lucinha, a gente tem um trabalho, também tinha que ter mesmo, porque para você vencer a mídia não é fácil não. Para você conseguir fazer os seus shows sem o apoio da mídia, que é uma coisa que a gente não tem, e vou mais longe, a gente nunca teve, né? Então é muito difícil. A gente tem essa carreira hoje solidificada, me desculpe a falta de modéstia, mas graças ao que nós fazemos, os nossos shows são muito bem feitos, são muito pensados, são muito atuais, embora as músicas sejam antigas, mas o público que vai nota que a gente cuida muito do nosso show, sabe? A gente cuida muito. Eu estava vendo até uma matéria sobre a morte do João Gilberto, outro cara fantástico, que ele era um chato. Ele era um chato, que não sei o quê, principalmente ele era muito chato com o som, né? Som dos shows que ele fazia. Ele era muito chato. Aí eu me vi um pouco, bem guardado as proporções, mas eu me vi um pouco assim no lugar dele, porque eu também sou um chato. Eu sou um chato. Então a matéria que eu li dizia que isso é um respeito que o artista tem pelo público que paga para assistir. E eu também penso dessa forma, sabe? Você não pode fazer um show com som ruim, som deficiente, porque você está faltando com respeito ao público, né, que paga para te ver. Então eu estava vendo isso no documentário do João Gilberto, achei fantástico. Mas então a gente luta muito sozinho, a gente sempre lutou sozinho. E eu queria aproveitar a oportunidade para te agradecer o livro que você lançou aí sobre, no caso, é sobre a minha vida, e claro que falar da minha vida
eu tenho que passar a maioria do livro falando do Renato Albuquerque. Com Eu não posso certeza. fazer nada. Eu não posso fazer nada. Hum. E queria te agradecer. E são 500 e quantas páginas, Lucinha? Não, são 620. Nossa, mãe. E o cara do Altas Horas jogou tudo no lixo. 620 porque ainda não coloquei muita coisa, porque quanto maior o livro, mais tempo. Então a gente achou melhor deixar desse tamanho por enquanto. Quem sabe nós tem uma segunda edição aí, né? Ou, Quem sabe, ou né, volume Lucinha? 2. Quem sabe se. Então eu estou te agradecendo aqui de público. Como é o nome do livro mesmo, Lucinha? O livro se chama Renato Barros, um mito, uma lenda. Um mito e Nada, uma lenda. Pô, não, um caramba, mito, uma lenda, nada mais justo, né? eu sei, eu sei. Pô, eu tô com a bola cheia, hein? Obrigado, Nossa, Lucinha, obrigado. com Obrigado por esse certeza. carinho todo e muito obrigado por esse carinho todo. E só para terminar, que o público fique sabendo, para não dar importância a certos caras de televisão, não. Pode ser da Globo, pode ser do SBT, pode ser da Record. A gente tem que ver televisão com o pé atrás, porque nem tudo que é dito na televisão é verdade. É. Entendeu? Esse cara desse programa é um exemplo. Uhum. Entendeu? Eu acho ele se é que eu estou pensando, eu acho ele um bobão. Um É. cara que vai fazer 90 anos e achar que é garotinho de 18. Então, Mas, mas então, Renato, deixa só para terminar, então, eu que quero te agradecer a oportunidade de ter escrito esse livro sobre você, a sua vida, a sua banda. E eu tenho maior orgulho, então, de ter deixado essa obra para a posteridade aí, para os anais da história da música brasileira. E foi feito com obrigado muito você. carinho mesmo, com muita dedicação. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu De vez em demorei. quando a gente tem umas briguinhas, É, de vez em quando a gente tem umas briguinhas é, profissionais, mas isso umas. aí eu nunca tive dúvida do carinho É, que você tem por mim e eu tenho por você. Isso aí eu nunca tive dúvida. Então eu te agradeço muito, tá? tá bom, Renata. Então, um grande abraço, viu? Beijo. A você também. Tá.